capítulo 5, versículo 6 e o 7, que diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois e quando eu vou, desce outro no meu lugar. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, todos nós conhecemos, todos nós sabemos o acontecido, essa passagem bastante conhecida pelos pregadores. Mas o que me chama a atenção é que o nosso Deus é o Deus que faz o impossível, é o Deus que faz aquilo que o homem não consegue explicar, é um Deus que do monturo ergue o necessitado, é o Deus que da estéril faz mãe de filhos, é o Deus que ainda dá visão, é o Deus que ainda abre porta, é o Deus que ainda cura, é o Deus que ainda liberta, é o Deus que ainda transforma. Esse é o nosso Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que o nosso Deus, mesmo no Velho Testamento, é o Deus que fez algo que deixou muitas pessoas desejosas de acreditar. Quando a Bíblia diz que Deus, ele fez uma transformação na vida de Moisés. Deus, por ser Deus, guiou o povo através de Moisés. Quando o povo sentia fome, Deus tinha um representante na terra por nome de Moisés. Quando o povo sentia sede, Deus, ele tinha um representante na terra por nome de Moisés. O povo sentiu fome, Moisés foi até Deus e Deus fez o milagre. Quando o povo sentiu sede, mesmo com a sua desobediência, Deus, ele mandou água para o seu povo. O que me chama a atenção é que 40 anos a roupa não se rasgou, a sandália não se desgastou, porque Deus estava cuidando de tudo. Mas o que me chama a atenção aqui é quando Deus avisou Noé do que viria para acontecer na terra, que era a respeito do dilúvio. Deus também tinha um representante na terra. Noé pregou, avisou o povo do que viria de acontecer. O povo não deu ouvido ao que Noé pregava. Chegou-se o tempo de acontecer aquilo que Deus, pelo seu representante Noé, pregou na terra. E o que me chama a atenção aqui é que quando a arca estava pronta, quando a arca estava no ponto, Deus mandou Noé entrar na arca com a sua família. Noé fechou a arca por dentro e Deus também fechou a arca por fora. Sempre Deus tinha um representante na terra. Quando Deus chama Abraão no meio da sua parentela, Deus estava mostrando para o povo que ele também tinha um representante. Deus tira Abraão do meio da sua parentela. Todos nós sabemos que a figura de Abraão representa o nosso pai na fé. Mas o que me chama a atenção aqui é: Abraão sai com a sua esposa para uma terra que ele não sabia onde ia. Mas o Deus que mandou ele ir sabia para onde é que ele ia. Deus sempre tem um representante na terra. Mas na frente a gente vê nos livros de Juízes, quando Deus, por todas as ocasiões que Deus ele fazia, Deus ele sempre tinha um representante. Quanto mais o povo se oprimia, Deus ele tinha um representante. Quando o povo pediu um rei aos filhos de uma mulher chamada Ana,
o povo chegou até Samuel e disse: Samuel, a gente precisa de um rei. Estava Saul, mas quando Deus disse: olha, Samuel, eu preciso de um representante que represente não só o povo, mas me represente também no meio do meu povo. Deus, ele tinha outro representante, que era Davi. Mas quando a gente lê Mateus capítulo 8, capítulo 1 e versículo 20, a gente vê que um dos maiores representantes da história, um homem 100% Deus e 100% homem, um homem que foi divinamente falado nos ouvidos de Maria, dizendo: olha, no teu ventre vai ser gerado o Salvador do mundo, um dos maiores representantes de Deus na terra, por nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus nasceu, e quando Jesus nasceu, já chama a atenção. Herodes estava assentado no seu trono, os magos vieram do Oriente, e quando os magos chegaram até ele, perguntou: aonde está aquele que é nascido rei? Perceba-se que Herodes dominava aquela área toda. Mas o que me chama a atenção aqui é: os magos não perguntaram aonde é que estava o menino, aonde é que estava a família do menino. Os magos perguntaram aonde que foi nascido e aonde é que está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o maior representante que essa terra já teve, Jesus de Nazaré, o nosso eterno sumo sacerdote. Mas o texto que a gente acabou de ler fala-se de um cenário aonde Jesus se encontra, aonde estava ali muitos enfermos. Há uma festa, possivelmente a Páscoa, no ano 28 depois de Cristo, Betesda, aonde muitos falam que é a casa da misericórdia. Ali se encontrava Jesus. No ministério de Jesus, Jesus sempre se encontrava com muitos enfermos, paralíticos, coxos, aleijados, cegos, mancos. Jesus estava ali no meio, porque a Bíblia diz que ele veio curar, salvar e libertar aquele que se havia perdido. Mas o texto que a gente acabou de ler, meus amados e queridos irmãos, alguns manuscritos chama esse lugar de Casa da Oliveira. Este tanque se encontra até hoje em Jerusalém. Mas o que me chama a atenção é: muitos doentes, cegos e coxos juntavam e esperava que um anjo, por um certo momento, descia e agitava aquela água, porque agitando a água, o primeiro que descesse era curado de qualquer enfermidade, você sabe muito bem. Mas o que me chama a atenção é: o que Jesus foi fazer ali ia mudar a vida de alguém. Jesus sabia, por ser 100% Deus, pela sua onisciência, ele sabia que há 38 anos aquele homem estava ali, sofrendo. Que sabe, o que falavam da vida daquele homem era: vai morrer dessa forma, não tem mais nada que alguém possa fazer por ele. Porque uma pessoa que está há 38 anos, quase 4 décadas sofrendo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus estava indo naquele lugar. O nosso problema, irmãos, a nossa dificuldade, as nossas guerras, as nossas lutas, a nossa dificuldade, ela só reina até Jesus chegar no ambiente. A Bíblia diz que Jesus vai de encontro. Mas o que me chama a atenção é que muitos paralíticos, coxos, enfermos estavam naquele lugar. Só que Jesus, ele sabe o que faz. Jesus sabe qual é o problema de cada pessoa. Muitos estavam ali esperando que o anjo descesse e agitasse a água. Mas Jesus vai de encontro àquele homem.
porque a fé daquele homem estava no anjo. Pensamento meus, aquele homem pensava: se o anjo descer agora, eu posso pular dentro desse tanque e eu serei curado. O povo esperava o anjo, e Jesus estava no meio daquele povo. Não perca a oportunidade. Aonde Jesus está, milagres acontecem, maravilhas acontecem, o extraordinário acontece. O câncer é curado, o nódulo é curado, a enfermidade é curada. Jesus vai de encontro a este homem. A graça agora vai se encontrar com o pecador. A graça agora vai de encontro àquele homem. E o que me chama a atenção é que aquele homem está esperando o anjo. E quem chegou perto dele era maior do que o anjo. Quem chegou perto dele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor e para todo sempre. Quem chegou perto daquele homem era o homem que tinha o poder de curar toda enfermidade. Quem chegou perto daquele homem era o homem que podia fazer todas as coisas. Quem chegou perto daquele homem, irmãos, era maior do que aquela enfermidade. Quem chegou perto daquele homem podia fazer aquela enfermidade cair por terra. Quem chegou perto daquele homem podia fazer, irmão, qualquer enfermidade cair por terra. E eu te pergunto nesta manhã: o que é que você espera que o Senhor Jesus faça na sua vida? Porque hoje, nesta manhã, dia 17, eu te apresento Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Devemos acreditar que Ele ainda faz. Devemos acreditar que Ele não mudou. Devemos acreditar que Ele ainda é o mesmo. É o Deus que fez ontem, é o Deus que faz agora, e é o Deus que vai continuar fazendo até os séculos dos séculos. Você que me ouve nesta manhã, acredite, creia e tenha a convicção: o nosso Deus, Ele ainda continua fazendo coisas que os médicos da terra não conseguem fazer. Você crê? Você crê que o nosso Deus, Ele ainda faz o que o homem ainda não consegue fazer, irmãos? Devemos acreditar, devemos crer, porque a graça de Deus reinou naquele lugar. E quando o homem teve a primeira conversa com Jesus, foi: Senhor, eu estou aqui, meu Pai, porque eu acredito que se o anjo descer, ele pode fazer a água agitar e eu posso pular. Mas quando eu penso em pular, outro desce no meu lugar, irmãos. Mesmo que outras pessoas recebam a bênção na sua frente, mesmo que outras pessoas ganhem coisas de Deus na sua frente, entenda: há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, e o dono do tempo ainda continua sendo Deus. Se Deus falou, irmãos, fique tranquilo, sossegue, descanse, durma tranquilo, porque o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Jesus perguntou, e o homem falou: Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro no meu lugar. Jesus, ele faz uma pergunta que, se fosse para mim e para você, a gente saltava de alegria. Jesus perguntou para o enfermo, para o paralítico: queres ficação? Irmãos, qual é o doente que não quer ouvir isso? Jesus estava mostrando ali que a graça tinha chegado naquele lugar. Jesus estava mostrando ali, irmãos, que há muitos paralíticos, coxos, aleijados estavam ali. Mas Jesus, ele escolheu um para mudar o rumo da história daquele homem. Porque há 38 homens o homem sofria. Há 38 homens o homem era cometido daquela enfermidade. Mas Jesus, sendo dono
do tempo, do momento, da hora certa, do momento exato, Jesus ele disse: olha, paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus ele dá ordem. E quando Jesus ele deu a ordem, irmãos, a Bíblia diz que imediatamente o homem levantou, pegou a sua cama, mesmo sendo dia de sábado, aonde não podia fazer milagre nenhum, mas Jesus ele gosta de quebrar o protocolo. O homem pegou a cama, colocou nas costas e saiu curado, são, com a vida transformada, porque é assim que nosso Deus faz. A Bíblia diz que Jesus saiu, e aquele homem ficou ali. Alguns perguntaram: quem é que fez este milagre? E ele diz: eu não sei. Mas Jesus depois vai se apresentar para ele e diz: olha, não peques mais. A graça dentro daquele lugar, perto do tanque, é a mesma graça, irmão, que está aqui nesta manhã. Porque essa mesma graça alcançou muitos. Essa graça encontrou muitas pessoas. Se a gente ler, irmão, Lucas capítulo 7, a gente vai ver que tinha um certo centurião e tinha um homem enfermo dentro da sua casa. E esse centurião sabe quem é Jesus. E esse centurião manda alguém até Jesus, fala: olha, fala para ele que o meu criado está enfermo. Jesus vai até ele. Quando chega na porta, o centurião diz: olha, Senhor, eu sou um homem de posse, eu tenho poder, eu mando que esse vai, ele vai, mando que vem, ele vem. Mas eu sei que o Senhor é o Filho do homem, basta somente uma palavra tua. Olha o nível de fé que este homem tinha, irmãos. Olha o nível de fé que este homem estava. Basta somente uma palavra e o meu servo será curado. A Bíblia diz que imediatamente, mais uma vez, o servo do centurião foi curado. Hoje, os médicos dão um remédio para nós e ele fala: olha, de 8 a 10 horas você toma outro, porque de 1 hora a 30 minutos esse remédio vai começar a fazer efeito. A gente toma, a gente deita, descansa, aguardando que aquele remédio pudesse fazer alguma coisa na nossa enfermidade. Mas com Jesus não. Com Jesus é diferente. Ele diz: sai enfermidade, e imediatamente essa enfermidade ela é saída, e a glória de Deus ela é na nossa vida. Queridos irmãos, ainda no capítulo 7 de Lucas, versículo 11, Jesus está entrando na cidade chamada Naim. E Jesus está com a multidão. E a Bíblia diz que essa multidão que está com Jesus sabe que a qualquer momento ele pode fazer alguma coisa. Só que o que me chama a atenção é: uma outra multidão está triste, porque está saindo com uma mulher que já tinha perdido o seu marido, já tinha feito aquele trajeto todo, já conhecia qual era o caminho do cemitério, está carregando o bem mais precioso que ela tinha, que era o seu filho. E segundo a cultura judaica, a mulher que perdia o marido ainda tinha um filho para socorrê-la. Mas perdendo o seu filho, em algum tempo aquela mulher ia perecer. Mas o nosso Jesus sabe o que faz no momento exato. Aquela mulher está carregando o seu bem precioso no caminho para o cemitério. Quando ela chega na porta da cidade, o Jesus que ela um dia esperava aparece na porta, passa por ela, vai até o menino, cura o menino, traz o menino de volta, e a mudança na vida daquela mulher é feita imediatamente. Irmãos, com Jesus as coisas é imediatamente. E eu te pergunto nesta manhã: aonde é que está baseada a sua fé? Aonde é que está baseada a sua fé? Irmãos, devemos acreditar que Jesus, Ele ainda faz isso. Mas Henrique, as coisas mudaram aqui na terra, irmãos, mas lá no céu tudo está conforme
como Deus criou. Tudo está conforme a vontade do Supremo Deus. As coisas aqui na terra mudaram. As coisas estão novas. As coisas estão atualizadas. Mas uma coisa eu te falo: ainda tem um Deus no controle de tudo. Salmos 24: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, os moradores e tudo que nela habita. Irmãos, Deus ainda está no controle de tudo. Você que me ouve nesta manhã, creia, tenha a convicção que o nosso Deus, Ele ainda é capaz de mudar cenário para abençoar um filho seu. Você que está em muita cidade nos acompanhando nesta manhã, creia, tenha a convicção que a qualquer momento, qualquer hora dessa, Deus Ele pode mudar o quadro da tua vida. Deus Ele pode fazer o inexplicável na tua vida. Deus Ele pode mudar a situação da tua história. O nosso Deus Ele continua fazendo isso. Quando a gente lê Marcos capítulo 5, havia um homem por nome Jairo, um dos principais da sinagoga, um homem de posse, um homem de poder, um homem que tinha uma autoridade dentro daquela cidade chamada Cafarnaum, um homem bem sucedido no meio da sociedade. Mas acontece algo dentro da casa de Jairo, aonde as suas posses não conseguia resolver, os seus poderes não conseguia resolver, os seus status não conseguia resolver. Mas ele sabe, ele ouve que daqui a pouco, algumas horas depois, vai chegar o homem pelos lagos da Galileia, por nome chamado Jesus. Quando ele vai até Jesus, ele chega, Senhor, esquecendo quem era, sim, o principal da sinagoga, se preocupando mais com a sua filha do que os seus status. A Bíblia diz que ele chega, se prostra: Senhor, eu estou com a minha filha, ela só tem 12 anos, é uma criança, mas ela precisa, meu Pai, de uma resposta tua. Ela precisa, meu Senhor, que o Senhor vá na minha casa, cure ela. Eu sou um homem, Senhor, da sinagoga. Jesus vai, só que no meio do caminho acontece algo, e isso é interessante. Isso aqui, irmãos, é lindo, porque o que Jesus faz é perfeito, é poderoso, é glorioso. Quando ele chega, irmãos, até a cidade onde estava a filha de Jairo, ao caminho da casa de Jairo, a Bíblia diz, irmãos, que aparece outra personagem, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, um sangramento. Alguns historiadores falam, irmãos, que ali ela perdia muito sangue. Segundo a ciência hoje, a medicina, uma pessoa que perde de 3 a 4 dias de sangue não consegue sobreviver. Esta mulher está há 12 anos sofrendo dessa enfermidade. Jesus segurando ali, irmãos, para mostrar que um dia a glória ia se revelar, a graça ia se revelar na vida daquela mulher. Quando a mulher vê, acredita, tem a fé, se apenas eu tocar na orla do vestido dele, olha a fé, olha o poder da fé, irmãos, olha onde está o nível da fé dela. Ela disse: se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. A multidão estava ali, os discípulos estavam ali com Jesus. Jesus no meio da multidão, ela toca, se aproxima, tocou, ela sai de perto. Jesus parou, e quando Jesus parou, ele pergunta: alguém me tocou? Olha a pergunta de Jesus: alguém me tocou? Alguém me tocou, Pedro? Alguém me tocou, Pedro? Tiago? Alguém me tocou, Tiago? João? Você viu, João, quem me tocou? Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta: quem te tocou? E ele diz: alguém me tocou diferente. Aqui está o segredo, irmãos. A nossa oração, a nossa fé, as nossas causas impossíveis, aquilo que a gente está precisando, aquilo que a gente sabe que o homem já não consegue mais fazer,
aquilo que a gente sabe que o poder da terra já não consegue fazer, aquilo que a gente sabe que é só Jesus que faz, porque tem coisas, irmãos, que é só Jesus que faz. Aquela mulher já tinha gastado tudo, aquela mulher já não tinha mais aonde gastar, porque já tinha perdido tudo. Jesus, ele preparou o cenário todo. A mulher tocou, Jesus viu que dele saiu virtude. A mulher não tocou nele. A fé estava: se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada dessa enfermidade. E aqui há uma palavra profética nesta manhã. Enquanto você querer fazer algo para Deus usando a sua fé, pode deixar que o resto é com ele. Pode deixar que o resto, irmãos. A mulher tocou na orla, e a Bíblia diz que imediatamente ela sentiu que aquele mal foi tirado dela. A fé entrando em ação. Uma vez que a gente entra com a nossa fé, Jesus, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Mas e a filha de Jairo Henrique? Ela morreu. O problema para Jairo e sua esposa aumentou. Só que o que fez Jesus não deixar de ir à casa de Jairo foi que Jairo não interrompeu Jesus de curar esta mulher. Jairo estava com um problema dentro de casa. Jairo, a filha estava somente enferma, mas a Bíblia vai dizer que ele estava ali do lado, vendo a mulher sendo curada, quem sabe se alegrando, dizendo: eu estou levando a pessoa certa para a minha casa para curar a minha filha. A Bíblia diz que depois que Jesus curou, irmãos, ele vai até a casa de Jairo. Isso é interessante, que quando a gente convida Jesus para dentro da nossa casa, e a gente sabe que tem alguém precisando de Jesus ao redor da nossa casa, nossos vizinhos, mesmo que cada vizinho tenha o seu problema, mas Jesus está caminhando para a casa de Jairo. E quando ele chega, a menina está deitada. Alguém chega: olha, Jairo, não incomoda mais o mestre, a menina morreu. A esperança para você e sua esposa já foi embora, se esquecendo, irmãos, que a vida estava presente. Jesus, ele é a vida. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus mandou todo mundo sair de dentro da casa. Entrou com Jesus Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago e João, que era acostumado a estar com Jesus mais de perto. E Jesus disse: olha, Jairo, creia, não faça mais nada, só creia. Aqui tem um ponto interessante para mim e para você. Em meio à tempestade, irmãos, isso não está aqui no esboço, irmãos, mas em meio à nossa guerra, em meio à nossa tempestade, em meio às nossas lutas, dificuldade, creia que a qualquer momento Jesus pode vir até por cima das águas para transformar a nossa vida, a nossa guerra em bonança, a nossa tempestade em bênção, a nossa guerra, a nossa luta, as nossas dificuldades, Ele pode transformar em bênção. Devemos crer. A mulher creu, Jairo também creu. Jesus olha para a menina e diz: Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. E a menina voltou à vida. Jesus, irmãos, Ele é tremendo. O nosso Jesus, Ele é grande. O nosso Jesus, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é fiel, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é aquilo que a gente mais precisa que Ele seja. Para Jairo, Jesus, Ele era o médico dos médicos. Para
Para aquela mulher, ele era o Rei dos Reis e o Deus dos deuses. Mas outro episódio que me chama a atenção há uma família mais próximo de Jesus, aonde historiadores contam que Jesus, assim que chegavam na casa dessa família, essa família recebia Jesus com muita alegria. Era uma família conhecida por Jesus. Essa família, composto de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Certo dia Jesus estava em um lugar e essa família está aperreada, porque o seu irmão querido está enfermo, está doente, está à beira da morte. A família manda avisar Jesus. O que me chama a atenção podia mandar chamar o médico da cidade, poderia mandar alguém especialista em enfermidades e causas, mas aquela família sabia que o que Jesus ia fazer era maior do que o médico poderia fazer. Aquela família pega o mensageiro, ela pega uma carta e diz: olha, entrega na mão de Jesus. Não é na mão de Pedro, não é na mão de Tiago, não é na mão de João, não é na mão dos outros discípulos. Entrega na mão de Jesus. Conjecturando eu, quem sabe, e penso, a carta estava escrita: Senhor, o teu amigo está enfermo, e o Senhor tem visitado muito a nossa casa, e a gente crê e tem a convicção que se o Senhor pisar aqui, essa enfermidade vai embora. Só que da onde elas estavam até onde Jesus estava era um dia de viagem. O homem foi, voltou 2 dias. Jesus demora mais um dia para ir. Irmãos, num 4º dia, Jesus reúne a sua comitiva de obreiros e vai até a aldeia aonde estava Marta e Maria. Quando Jesus chegou, Marta vai ao encontro do mestre dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A fé de Marta, irmãos, está abalada. A fé dela está abalada. E Jesus disse: olha, Marta, se creres verás a glória de Deus. A Bíblia diz que Marta sobe para sua casa, avisa para Maria dizendo: olha, o mestre está aí. Maria desce. Quando Maria desce, muitos que estavam ali descem, mas ficam de longe, observando o que Maria ia fazer. A Bíblia diz que quando Maria chegou, irmãos, fazendo diferente de que Marta fez. A Bíblia diz que Marta quando chegou ficou de pé, mas Maria, conhecendo quem é o mestre, conhecendo o que o mestre poderia fazer, sabendo que o mestre podia reverter aquela situação do seu irmão, Maria chega, se dobra num ato de intimidade com Deus e disse: Senhor, o meu irmão, o teu amigo próximo, o teu amigo de coração, ele morreu, Senhor. E agora, o que será de mim? O que será de Marta? Jesus disse: Maria, aonde é que está Lázaro? Perceba-se, irmão, que Jesus nunca tratou Lázaro como morto. E aqui, irmãos, há um ensinamento. Jesus, ele não esquece dos seus. Pode uma mãe se esquecer, irmãos, do filho que amamenta, mas jamais o nosso Deus se esquece de um filho seu. A Bíblia diz que levaram até aonde estava já Lázaro, e ali alguns diziam: não foi esse que abriu o olho do cego, não foi esse que curou o paralítico? Essa família muito próxima, será que ele não vai fazer nada? Mas eu aprendo lendo a Bíblia que aonde Jesus chega, o cenário ele é mudado.
Eu aprendo lendo a Bíblia que aonde Jesus chega, milagres e maravilhas acontecem. Aonde Jesus chega, o poder também chega. Aonde Jesus chega, ainda que esteja morto como Lázaro, a vida pode reinar. A Bíblia diz que Jesus chega até a porta do túmulo. A multidão, quem sabe ria, quem sabe até criticava, dizendo este homem, dizendo ele que era amigo mais próximo dessa família, como é que pode uma pessoa ser tão íntima, com tanto poder que este homem tem, poder deixar um homem como esse morrer? Lázaro estava há 4 dias. A cultura judaica diz que um homem morrendo, o espírito ali 3 dias poderia voltar, e aquele homem poderia voltar à vida. Estamos falando aqui de um homem que já estava há 4 dias de morto. Pela ciência, já estava em estado de decomposição. Ali deveria Lázaro estar fedendo, febril, podre. Mas Jesus está na porta, da porta do túmulo. E aonde Jesus está, irmãos, ainda que esteja fedendo mal, ainda que esteja em estado de decomposição, com a palavra que Jesus solta, o corpo tem que voltar conforme o que era. A Bíblia diz que Jesus, antes de fazer este milagre, Jesus ele olha para o céu e diz: eu sei que tu sempre me ouves. Jesus, mesmo sendo Deus, irmãos, falando com seu Pai, dizendo: eu sei que tu sempre me ouves. Jesus ele dá uma ordem, e essa ordem Jesus ele pode estar dando para você nesta manhã. Ele pode estar dando, irmãos, para alguém da sua família. Ele disse: Lázaro, o grito que Jesus falou, a ordem que Jesus falou. Alguns historiadores contam, dentro da sua conjectura, que Lázaro, aonde estava, ouviu um grito dentro do seu coração e conheceu que era a voz do seu amigo chamando: Lázaro, vem para fora. Quem sabe, irmãos, hoje alguns da sua família podem estar lá incubado, prestes a morrer. Os médicos já deu até dia, os médicos já deu até momento, até hora, e Jesus está indo lá na porta daquele hospital e chamando ele pelo nome e dizendo: vem para fora. Quem sabe a sua família também está passando pelo mesmo processo que Jairo passou com a sua filha. Quem sabe a sua guerra, a sua dificuldade ou a sua enfermidade é como esta mulher que passou há 12 anos. Ou quem sabe a sua enfermidade é como este homem de João 5, este paralítico. Mas nesta manhã, neste dia 17 de fevereiro, quem sabe Jesus está indo ao encontro da sua casa nesta manhã. E quando Jesus chega, ele muda o cenário. E quando ele chega, irmãos, ele muda a situação. E quando Jesus chega, ele muda o quadro. E quando Jesus chega, ele muda o cativeiro. E quando Jesus chega, ele transforma a morte em vida. Aonde Jesus chega, irmãos, ele muda o quadro da situação. Para Jairo, ele foi a cura. Para a mulher, ele fez o que o médico não conseguia fazer. Ele foi a cura. Para o paralítico, ele foi o médico dos médicos. Mas para Marta e Maria, ele foi Deus, conforme o seu poder. Nesta manhã, eu quero te perguntar: qual é a sua dificuldade? Que Jesus ele não pode mudar o quadro da sua situação. Qual é a sua situação? Será que a sua situação é mais difícil do que a desta mulher? Será que a sua dificuldade
é maior do que a dificuldade de Jairo? Será que a sua dificuldade é maior do que este homem que estava há 38 anos sofrendo? Será que a sua dificuldade é maior do que a qual Marta e Maria estavam vivendo? Será que a sua dificuldade é maior do que a mulher viúva de Naim? Será que a sua dificuldade é maior da que Jesus passou por mim e por você? Qual é a sua dificuldade? Nesta manhã eu te apresento um homem, não um homem qualquer. Eu te apresento um homem que veio aqui na terra, e este homem fez milagres e maravilhas. O nome deste homem é Jesus de Nazaré. Este homem é conhecido como o divisor de história. Este homem é conhecido como o homem das causas impossíveis. Este homem é conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este homem é conhecido como aquele que era, que é e como sempre será. Esse homem é conhecido como os olhos de fogo. Esse homem é conhecido como o homem da cruz. Esse homem é conhecido como o homem da cova onde estava Daniel. Este homem é conhecido como o quarto homem da fornalha. Este homem é homem conhecido como o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Este homem aqui é conhecido como aquele que venceu a morte ao terceiro dia. Este homem irmãos, que a gente deve acreditar. Este homem aqui salvou a minha vida, salvou a vida de muitos e continua salvando dia após dia. Irmãos, é este homem que Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4 e versículo 19, dizendo: olha, não aprendestes assim a Cristo. Paulo estava dizendo: os exemplos de Cristo é para ser seguido. Jesus disse que a gente ia fazer, irmãos, obras maiores do que a dele, pela fé. Use aquilo que está dentro de você, aquilo que Deus colocou no nosso coração, a fé. A fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem, mas é a certeza absoluta, irmãos. É a certeza absoluta. A fé, irmãos, ela move montanhas. A fé faz aquilo que a gente não consegue fazer. Toque em Jesus nesta manhã pela fé. Toque nele pela fé, irmãos. Creia, tenha a convicção. E quando você dizer: Senhor, eu creio, não coloque dúvida no seu coração. Ele pode estar hoje visitando agora o seu coração. Ele pode estar indo visitar agora a sua família. Ele pode estar indo agora no hospital. Ele pode estar indo agora no presídio. Ele pode estar indo agora no poder judiciário. Ele pode estar indo agora até no IML. Ele pode fazer o impossível pela sua família. E se você crer, você digita aí amém. E você que quer aceitar Jesus também, digita aí que a gente vai orar por você nesta manhã. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Grande, eterno Deus, te glorificamos, Senhor, por essa palavra. Cremos e temos essa convicção, ó Deus, que o que o Senhor faz é imediato. O que o Senhor faz é de repente, Senhor. Senhor, a cada pedido de oração que já chegou, Senhor, que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosas, mão santa, meu Pai, igual a do Senhor. Deus, eu te apresento cada irmão, cada irmã, Senhor, que está também, Senhor, ouvindo, meu Pai, este programa, seja aqui no Brasil, seja, Senhor, fora dele, meu Pai, a cada estado, meu Pai, aonde este programa está indo, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor. Mas Deus, o programa ainda não acabou, meu Deus, o Senhor pode fazer mais.
E eu creio, meu Deus, que até o fim deste programa a gente pode, Senhor, ouvir, crer, ler nos comentários, meu Pai, que o Senhor já começou a fazer o impossível no meio do teu povo, meu Pai. E assim eu creio, e assim eu tenho convicção, meu Pai, que o Senhor pode fazer. Deus, abençoa, meu Pai, este campo de Rio Largo, Senhor. Abençoa, meu Pai, o pastor Arnóbio, sua esposa. Abençoa, meu Pai, todos do campo eclesiástico de Rio Largo, em nome do Senhor Jesus, amém.